Um salve para os meus alunos de matemática do sexto ano do Colégio Lorival Antônio Simões. Aqui é o professor Pedro de matemática, né? E eu trago aqui para vocês uma analogia que vai fazer vocês entenderem com facilidade, não é? O assunto de frações. Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho uma bolacha, né? Uma bolacha daquelas creme cracker, né? Se eu partir essa bolacha no meio, assim, partir ela no meio. E agora, suponho que esteja partida igual, ficou um pouquinho desigual, né? Mas enfim. E agora, eu tenho duas bolachas partindo ela no meio. Eu tenho uma bolacha aqui e uma aqui. O que é que eu tenho? Eu já não tenho mais um inteiro, né? O inteiro eram as partes juntas, né? O que eu passei até agora foi uma parte de um total de duas e aqui uma parte de um total de duas. Então aqui eu tenho um meio e aqui eu tenho um meio. Se eu juntar os dois, eu tenho um inteiro. Então com frações é a mesma coisa. Frações você tinha um número inteiro, uma bolacha inteira, um número inteiro. Você partiu esse número e cada fração representa uma parte daquele número que antes era inteiro, né? Se eu dividir essa bolacha ainda em mais duas partes cada um, agora o total, que era uma bolacha, foi dividido em quatro partes, para a qual cada pequena parte corresponde a uma parte de quatro, portanto, um quarto, certo? Então, frações, a ideia é essa, com os números funciona da mesma forma. Você tinha inteiros, quando você fraciona eles, você passa a ter frações, ok? É isso e muito obrigado. Muito bem, então, primeiramente o que eu quero fazer entender é o conceito de frações. Só o conceito, tá? Porque esse conceito é muito importante. A gente esteve estudando até aqui a ideia dos números naturais. E esses números naturais, eles são sempre números inteiros. Frações representam números que não estão inteiros, tá? Então, para entender bem essa ideia, você precisa ter em mente a questão do número inteiro e do número não inteiro. A gente costuma dizer que frações são números quebrados, tá? Então, um bom exemplo que é muito utilizado, né? É o da pizza, para fazer as pessoas entenderem frações. Então, temos aqui um círculo não muito bem desenhado, né? Perdoem minhas habilidades como desenhista, que são inexistentes. Porém, temos aqui uma pizza, um objeto redondo, uma pizza, um bolo, o que quer que seja, que você gostar de comer, você imagine que é isso aí. Bom, temos uma pizza, né? Temos um círculo inteiro, uma bola inteira. Então, temos um inteiro aqui, certo? É um número inteiro, né? Uma pizza inteira, é um inteiro, tá? Se perguntasse quantas pizzas tem aqui? Que é o número inteiro. 1 é o número inteiro, 2 é o número inteiro, 3. Então, é o número inteiro, tá? Uma pizza. Bom, as pizzas, elas são servidas em fatias, né? Então, eu teria que fatiar. Então, suponha que eu faça esse corte nela aqui, ó. Uma linha, eu divido ela em duas. Ok. E para você, a pizza é minha. Para você, eu dou essa parte aqui, ó. Que eu tô pintando aqui agora. Pronto, essa parte é sua, amigo. Você tá com uma pizza aí agora? Se eu lhe der essa parte? Não. Então o que você tem? Porque pizza você tem, mas você não tem uma inteira. Você tem uma fração da pizza, certo? Você tem uma fração. Uma fração da pizza. É ruim escrever também nesse quadrinho, mas enfim. E que fração você tem, então? Eu espero que você já tenha entendido o que é a fração. Fração é quando você não tem a coisa inteira. Ou seja, uma fração é um número não inteiro, tá? Você poderia ter uma pizza inteira, mas você não tem. Você tem só uma parte da pizza. Ficou evidente aqui que é a metade, certo? Mas metade ainda não expressa bem fração. Como é que eu faço, então, para dizer que fração é essa? Olha, você vai fazer um tracinho, tá? A fração, você vai dizer... que fração da pizza você tem da seguinte forma: em quantas partes essa pizza foi dividida? Pense aí. Ela foi dividida em duas partes. Então quantas partes tem ao todo? Tem duas partes ao todo, porque ela foi dividida em duas. E com quantas partes você ficou?
Você ficou com 1. Então, em cima vai 1. Pronto, você tem 1 sobre 2. Isso aqui você pode ler assim, 1 sobre 2. A barrinha sobre 2. Então, você tem 1 sobre 2 da pizza. Quer dizer, isso aqui quer dizer que você tem uma parte de um total de 2. Você tem uma parte de um total de 2. Então, 1 sobre 2. Só que a maneira correta de ler isso é 1 meio. 1 meio. Esse número de cima aqui, ó, ele se chama numerador. Esse número de baixo, ele se chama denominador. E a ideia de fração é essa, né? O que era mais importante que vocês entendessem aqui, a princípio, é o conceito de fração e principalmente o conceito do que é um número inteiro e do que é um número não inteiro. A fração, ela sempre representa números não inteiros, tá? Ok, vamos tentar essa ideia novamente, então. Nós temos novamente a nossa pizza aqui. Agora eu vou fazer uma divisão mais ampla nela. Ou, agora eu dividi ela em 4 fatias. Ok, e aí eu vou dar para você essa fatiazinha aqui, ó, que eu estou pintando agora. Pronto, essa fatia é sua. Você tem uma pizza aí com essa fatia? Você não tem uma pizza inteira. Você tem novamente o que? Uma fração dela. Agora, qual é a fração que corresponde a essa parte aqui da pizza? Bom, a fração que corresponde a essa parte é o seguinte. Novamente, você faz um tracinho. Em quantas partes você dividiu a pizza? Foi em 1, 2, 3, 4 partes ao todo. Então você vai colocar embaixo no denominador um 4. Opa, coloque um 4 bonito aí você. Tá difícil de ser um 4 bonito aqui, meu, viu? Tá bom isso. E quantas partes eu lhe dei? Eu lhe dei uma. Então você tem uma parte de um total de 4. Essa fração aqui você pode ler ela como 1 sobre 4, mas a forma mais correta de se ler é 1 quarto. Tá? O número de cima, que é o numerador, você lê ele na forma cardinal, 1. E o número de baixo você lê na forma ordinal, quarto, né? Então, 1 quarto. Você está com 1 quarto da pizza aí, tá? Agora, se eu pegar ele essa outra parte aqui da pizza agora. Agora você não tem mais 1 quarto só. Agora você tem o quê? Você tá... É um total de 4 partes, mas eu lhe dei 2. Então, você está com 2 partes de um total de 4. É ou não é? Então, isso significa que você está com 2 quartos da pizza, tá? E por fim, se eu lhe der mais essa parte aqui da pizza agora, com quantas partes você está? De um total de 4 partes, você agora está com 3. Então, a fração da pizza que você tem corresponde a 3 quartos da pizza. Então, creio eu que tenha ficado bastante claro isso, né? Frações a gente usa para representar números não inteiros. Quer dizer que você tem partes de uma coisa, você não tem aquela coisa inteira. Ou quando você tem apenas partes de um número, você ainda não tem aquele número inteiro. Então nós usamos frações para representar esses valores, tá? Frações representam números não inteiros. Espero que isso esteja bem gravado na mente de cada um agora. Tchau, tchau.